Moradores da Vila Paco, atingidos pelas chuvas, montam um acampamento em frente à prefeitura. Professores da Rede Estadual de Ensino iniciam greve por tempo indeterminado. Indicam a aprovação do Estatuto do Educador e o reajuste do piso salarial. Completa um ano a morte do jornalista Décio Sá. Em maio, os acusados vão começar a serem ouvidos pela Justiça. Ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, fala em São Luís sobre o mensalão e o julgamento do STF, que resultou na condenação de 25 pessoas. E ainda, começa a semana de combate à osteoporose. Agora, no Guará News. Boa tarde. E hoje os professores da Rede Estadual de Ensino entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação é um protesto por conta da alteração no Estatuto do Educador. Mas esse é um dos motivos da greve. A categoria também reivindica a correção salarial. A maioria das escolas de São Luís amanheceu assim, de portas e portões fechados. A greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, que começou nesta terça-feira, deve deixar mais de 500 mil alunos sem aulas nas escolas públicas maranhenses. Os professores da Rede Estadual de Ensino alegam que estão sendo prejudicados com as alterações feitas pelo governo do estado no Estatuto do Educador. Especialmente os profissionais que estão próximos de pedir aposentadoria a partir do ano que vem. Além disso, a categoria reivindica o Estatuto do Educador negociado, a efetivação de 25 mil progressões, eleição direta para diretor de escola, correção de piso salarial, equiparação salarial entre efetivos e contratos, nomeação de excedentes do concurso de 2009 e melhorias das condições de trabalho. O evento faz parte de uma pauta nacional e, segundo os educadores, a greve deve seguir por tempo indeterminado. E os professores da Rede Estadual de Ensino fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa para reivindicar a aprovação do Estatuto do Educador. O repórter Joelson Braga mostra os detalhes para a gente. Profissionais da Rede Estadual de Ensino iniciam hoje greve por tempo indeterminado. O movimento local coincide com a paralisação nacional. Sobre o assunto, eu converso aqui com o presidente do Sindicato dos Educadores do Estado, o Júlio Pinheiro. Júlio, a questão do Estatuto do Educador não ter sido votado aqui na Assembleia foi primordial para que o movimento grevista fosse deflagrado. A nossa expectativa era que, após as negociações em 2012, a proposta viesse com urgência, em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, e não aconteceu. Houve mudança de secretário na Secretaria de Educação e nós vimos uma paralisia, um silêncio em torno do tema. Por isso, a greve inicia com força para garantir que esse instrumento seja enviado e aprovado para garantir o reconhecimento dos trabalhadores da educação, para garantir a valorização dos trabalhadores da educação. Não se faz educação no Estado só por sacerdócio, se faz educação com condições de trabalho, com instrumento de valorização, e o Estatuto do Educador garante uma carreira para os profissionais, e nós, no esforço necessário, construímos junto com o governo uma proposta e esperamos a aprovação imediata. Ok, obrigado, Júlio. O secretário de Gestão e Previdência, Fábio Godin, disse que a partir da próxima semana o Estatuto já deve estar aqui na Assembleia para entrar em votação. Joelson Braga para o Guará News. Hoje completa um ano da morte do jornalista Décio Sá. Ele foi assassinado em um bar na Avenida Litorânea. Um crime que chamou a atenção e provocou uma grande investigação. O assassino Jonathan Silva foi preso e com ele mais 7 pessoas acusadas de participação no crime. No próximo dia 6 de maio, os acusados vão começar a serem ouvidos pela Justiça. Há exatamente um ano, o jornalista Aldenísio Décio Leite Sá, de 42 anos, mais conhecido como Décio Sá, era assassinado com 3 tiros na cabeça e 2 nas costas. O jornalista saiu da empresa onde trabalhava, na Avenida Ana Jansen, no São Francisco, e seguiu pela Avenida dos Holandeses até chegar neste bar na Avenida Litorânea, onde amigos já o esperavam. Minutos depois de chegar ao bar,
Décio Sá recebeu 5 tiros que foram disparados por Jonathan de Souza Silva, de 24 anos. O assassino fugiu com outro homem numa moto, desceu neste trecho da Avenida Litorânea e subiu esta duna. Ele foi localizado juntamente com os mandantes do crime depois que a Polícia Civil formou uma comissão com 6 delegados para investigar o assassinato do jornalista. A operação Detonando prendeu o assassino Jonathan de Souza e os mandantes, os empresários Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho, que teriam encomendado a morte de Décio Sá por R$100 mil. Mais 8 pessoas foram indiciadas no inquérito policial e o crime chamou a atenção da Secretaria de Segurança Pública pela forma como foi tramado, pela complexidade e também pelo número de pessoas envolvidas. Até pela maneira como Décio Sá foi assassinado, desde o início a gente chegou à conclusão que não era um fato isolado, né? Que deveria ser um crime de encomenda. E a investigação em si demonstrou que realmente a gente tinha razão. As testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público começam a ser ouvidas no dia 6 de maio, na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Dos 12 acusados intimados, Chiliano Graciano de Oliveira está foragido. Jonathan de Souza, executor do jornalista Décio Sá, está no Presídio Federal de Segurança Máxima, no Mato Grosso do Sul, e deverá ser ouvido por videoconferência. A defesa de Jonathan é feita por 3 advogados que vão entrar com recurso para que ele venha pessoalmente prestar depoimento no tribunal. Eles estão alegando justamente o contrário, eles estão dizendo que os custos são altos para trazê-lo para cá, né? Mas nosso entendimento prejudica a ampla defesa, né? Embora é cercado das garantias, vão mandar um funcionário vir para cá, mas fica uma coisa fria. E o próprio Supremo já se manifestou a respeito disso. O ministro Peluso, ele entendeu de forma diversa. Ele está dizendo que parece uma fórmula matemática, que você vai e aciona lá o vídeo lá e faz o contato. Não, a gente tem que ter olho no olho. Nós estamos tratando de um crime doloso contra a vida. O advogado diz também que muitas informações serão reveladas no depoimento de Jonathan quando ele for ouvido pelo Tribunal do Júri. Tem algumas surpresas, pode ter a certeza disso. O princípio prevalente ali é o da busca da verdade real. E ninguém está acima da lei. Tá? Ninguém está acima da lei. Se 500 pessoas participaram deste hediondo crime, deste covarde crime, que o rapaz estava sentado de costas, o cara chegou e executou. Aí tem que saber a mão de quem que foi feito isso. Então isso tem que ficar devidamente esclarecido. Principalmente pela condição, primeiro por uma vida que foi ceifada, né? E segundo pela condição do comunicador que ele era, que tem um peso. Por que tem um peso maior? Porque ele passava inúmeras informações e a gente quer saber efetivamente quem é que está por trás disso. E no nosso entendimento, a verdade da polícia não é a verdade absoluta nem a verdade suprema. E hoje, às 5 horas da tarde, vai ser realizada a missa de 1 ano da morte do jornalista Décio Sá na igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Monte Castelo. A seguir, moradores da Vila Paco protestam em frente à prefeitura. Os desabrigados da Vila Paco estão desde as primeiras horas da manhã acampados em frente à Prefeitura de São Luís. As péssimas condições de moradia providenciadas pela Prefeitura para a instalação dos desabrigados revoltou a comunidade. Chamada de manifestação de constrangimento, os desabrigados prometem ficar no local enquanto não forem atendidos pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Centenas de moradores da Vila Paco iniciaram uma manifestação em frente à Prefeitura de São Luís. Eles chegaram agora há pouco carregando faixas, cartazes e armaram barracas em frente ao Palácio de La Ravardiere. Mulheres, adultos e crianças pretendem permanecer aqui até que sejam recebidos pelo prefeito de São Luís. São mais de 135 famílias que estão desabrigadas de trás da UEMA. Eles estão morando nessas tendas que vocês estão vendo bem aí, ó. É essas tendas aqui que eles estão morando. E choveu, aumentou o número de desabrigados. As pessoas estão morrendo de fome, sede, elas estão com problema de piolho, impingem, elas estão morrendo de febre. Já teve caso de suicídio, porque as pessoas estão desesperadas, não têm o que comer. A prefeitura sabe do caso, foi lá uma vez, entregou cesta básica estragada por meio da secretária de Estado, Elitânia Barros. Então a gente veio aqui hoje e vai falar com o prefeito. Chega de falar com o secretário de não sei o quê, daquilo outro.
É pacífico o movimento, a gente vai ficar aqui até ele falar. Se ele não vier, a gente vai ficar aqui, não tem problema. Eles alegam ainda que esta é uma manifestação pacífica, onde pretendem realizar apresentações culturais durante todo o dia. Elinalva Cardoso, para o Guará News. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior não recebeu a comissão de moradores da Vila Paco, que foi atendida pelo secretário de Comunicação, Márcio Gerri, que se comprometeu em levar as reivindicações dos moradores ao prefeito. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, esteve em São Luís para falar sobre uma das mais polêmicas situações envolvendo políticos no país. O mensalão, que resultou em condenações e teve julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. José Dirceu atribuiu as acusações contra membros do PT como uma perseguição de partidos de direita. Uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, o petista foi condenado no ano passado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, além de multa de R$676 mil. Considerado um dos membros históricos da legenda da presidente Dilma Rousseff, ele está percorrendo o Brasil no intuito de falar sobre política nacional e tentar demonstrar que o julgamento da ação penal 470, conhecida como o Mensalão, foi perseguição da direita ao Partido dos Trabalhadores. Militantes do PT, admiradores, estudantes e representantes de movimentos sociais compareceram à palestra. O auditório lotou. Com um pouco de atraso, segundo ele, devido ao trânsito, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, conversou com a imprensa antes de iniciar a palestra, que tem por tema o Estado Democrático de Direito e a democracia participativa. Falou sobre as acusações. Alguém só pode ser preso depois de transitado o julgado, a não ser que mude a Constituição, rasgue a Constituição. E quem rasgou a Constituição ficou no poder 21 anos, uma ditadura. Não houve mensalão, mensalão é uma invenção política para tentar o impeachment do Lula e para criminalizar o PT. Tem que ter uma prova que eu ordenei e participei, a não ser que vai se condenar no Brasil, porque isso não estou defendendo o meu direito só. E dos meus companheiros, estou defendendo de todos os brasileiros e brasileiras, porque se pode se condenar por pressão externa, por pressão de setores da imprensa, por pressão de setores políticos, por clamor popular, então vai se rasgar o direito e a Constituição. Respondeu a respeito de alianças do PT, partido esquerdista, com o PMDB e outros partidos que não seguem a mesma ideologia. Na aliança, só é ruim quando muda o programa e o rumo do governo, quando muda aquilo que você se comprometeu com o eleitor nas urnas. E fez uma avaliação de como vê o Brasil antes e depois do Partido Trabalhista. O Brasil mudou principalmente porque se combateu a pobreza e se criou oportunidade para ascensão social, para a juventude e para milhões de brasileiros. Porque criar 20 milhões de emprego em 10 anos não é pouca coisa. E ainda falando sobre o mensalão, o ex-ministro José Dirceu e os outros condenados vão ter direito a um novo julgamento pelo STF. Os advogados dos políticos têm 15 dias para entrarem com recurso a partir da data de publicação do acórdão, que é o documento com a íntegra do julgamento. O acórdão foi liberado ontem. E durante esta semana, o Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso realiza a campanha de prevenção à osteoporose. A doença pode acometer mulheres e homens também, mas elas são as maiores vítimas, já que fatores da idade e hormonais fazem com que as mulheres, a partir dos 60 anos, tenham maior predisposição para desenvolver a osteoporose. Dona Leia, de 77 anos, aprovou a campanha. Isso é uma maravilha, né? Porque nós estamos sofrendo muito, os idosos estão com muita osteoporose, doenças nos ossos, né? E se tivesse essa campanha aqui, para nós é melhor, que principalmente que não temos plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. A campanha preventiva contra a osteoporose se estende até o dia 26. Todos os anos, a Secretaria Municipal de Saúde realiza este trabalho. A novidade neste ano é a parceria com uma empresa da indústria farmacêutica. A ação é realizada no Caizi, no Filipinho. Aí eles estão fazendo questionários, idosos já estão fazendo os questionários para serem atendidos. Em média, 50 idosos devem fazer o exame de ultrassom do calcânio por dia. Estima-se que 500 idosos devem ser atendidos até o fim da campanha preventiva contra a osteoporose.
O ultrassom do calcânio faz parte da triagem para definir quem precisa fazer exames mais específicos. Porém, o que nos chama muito a atenção é que é uma doença que não traz sintomas, portanto é uma doença silenciosa. Então a importância dessa detecção precoce, né, desses casos, e por isso a gente tem feito essa campanha há 3 anos aqui no Centro do Idoso, através de um exame de triagem, que é o ultrassom do calcânio, para que a gente consiga fazer a busca ativa desses pacientes que têm esses fatores de risco e risco para desenvolver a osteoporose. Dados do Ministério da Saúde informam que a osteoporose atinge 10 milhões de brasileiros. O problema compromete a qualidade de vida, porque com o enfraquecimento dos ossos, há sempre o risco de fratura em caso de queda. Entre as mulheres, a situação é pior. 1 em cada 4 já sofreu fratura vertebral no pós-menopausa. Quanto mais cedo for o diagnóstico da osteoporose, melhor para a definição de um tratamento mais adequado. Dona Dilva, de 64 anos, aproveitou a campanha no CAISI para saber como está a osteoporose, que afetou sua coluna. Eu descobri porque eu comecei a fazer exame e aí deu. Mas assim, a senhora passou a ter mais cuidado já que sabia... Com certeza. Para evitar queda? Evitar queda. Aí participo aqui, faço esse exercício aqui tudinho. No próximo bloco, veja os direitos e deveres do consumidor na hora da cobrança da tarifa bancária. Quarenta jovens do 2º ano do ensino médio da unidade escolar Ana Adelaide Belo visitaram a TV Guará hoje pela manhã. A escola é mantida pelo SESI, o Serviço Social da Indústria. Os alunos de produção textual puderam ver como se produz um telejornal, desde a escolha das pautas até a exibição. A disciplina está na fase de estudo da produção do texto jornalístico. Foi muito bacana para conhecer um pouco do que acontece por trás das câmeras, coisas que a gente não sabia e que hoje a gente está conhecendo, tendo um pouco dessa experiência. Os alunos conheceram todas as dependências da TV. Para Gerdson, o mais interessante foi o jornalismo. Eu achei a parte da edição, que a parte da edição é o lugar onde ele junta todas as partes e transforma numa só, transforma numa melhor matéria. A iniciativa da professora Lísia busca juntar teoria e prática. Depois de produzirem uma série de reportagens em sala de aula, os alunos vieram conhecer o dia a dia da produção de TV. Os alunos já tiveram a oportunidade de fazer entrevista, notícia, mas agora estão conhecendo de perto como é que é essa realidade dos gêneros jornalísticos. Entre as reclamações ao PROCON, quando o assunto é a agência bancária, lidera a cobrança de tarifas. Só que o consumidor deve saber que o valor pode sim variar entre os bancos. Mas o que os bancos muitas vezes deixam de fazer é informar aos clientes a cobrança de tarifas. Esse é o assunto de hoje do quadro Direitos e Deveres. Muitas pessoas podem até não saber, mas quando elas abrem conta em uma agência bancária, assinam um contrato que muitas vezes permite que serviços possam ser cobrados. Porém, mesmo aqueles clientes mais atentos, não é difícil ser surpreendido com registros estranhos no extrato. Rapaz, eu acho absurdo, entendeu? Esse país nosso aqui, você tem umas cobranças, umas taxas que você não consegue nem explicar. Você entra na tua conta, volta e meia, tu está encontrando um monte de coisas que estão te cobrando, você não tem explicação para aquilo, porque você já contrata uma taxa X para o banco e o banco acaba te cobrando umas outras que não tem. Eu acho que o Estado, o governo deveria influenciar nisso aí. Um dos problemas mais comuns nesta relação cliente-banco é a falta de informação. Os estabelecimentos bancários são obrigados a divulgar em local de fácil visualização os serviços que não podem ser cobrados. O gerente do PROCON Maranhão explica que as reclamações são constantes, principalmente com clientes
que não consegue tirar as dúvidas com os gerentes de suas agências. E dentro das reclamações nós temos aí cobranças indevidas, na verdade dúvidas quanto à cobrança de tarifas ou mesmo até renegociações de dívidas. E também não podemos esquecer das filas de banco. Esses aí são os grandes problemas que chegam no PROCON, na grande maioria, atualmente. No site do PROCON existe uma lista com os bancos com o maior número de reclamações. Clientes também reclamam da relação valor da tarifa, serviço cobrado. O serviço que os bancos brasileiros prestam, ela está muito exagerada, exorbitante e escorchante em função do tipo de trabalho e serviço que os nossos bancos prestam. Você já teve algum problema de ser surpreendido com uma cobrança indevida? Muitas vezes. E você, quando percebe, já está envolvido e a vida corre tanto que você não tem tanto tempo para ficar parado atendendo especificamente uma coisa. Isso atrapalha a vida. Os bancos são obrigados a oferecer um pacote de serviços prioritários ao cliente sem que dele seja cobrado alguma coisa. Agora, em caso de serviços individualizados, aí sim o cliente passa a pagar. E é ideal que ele faça um contrato com a instituição bancária para que não seja surpreendido com cobranças indevidas. Entre os serviços que não podem ser cobrados estão fornecimento de cartão de débito, segunda via de cartão, exceto em casos de perda e roubo, 4 saques por mês, fornecimento de 10 folhas de cheque por mês, 2 extratos mensais e 2 transferências por mês. O cliente deve ficar atento porque existem tarifas que variam de banco para banco, conforme a autorização do Banco Central. O gerente do PROCON lembra quais os procedimentos que o cliente que se sentir prejudicado deve tomar. Se aquele consumidor ele tiver no seu extrato alguma cobrança que ele não sabe onde veio, o primeiro procedimento que ele deve fazer é procurar o seu gerente para saber que cobrança é aquela. Se de fato ele desconhecer aquela cobrança e requerer junto ao seu banco, junto ao seu gerente, para que não seja cobrado e o banco não o fizer, esse consumidor tem o direito, deve procurar o PROCON e lá no PROCON a gente vai fazer uma reclamação para que esse tipo de cobrança que foi indevida, que o cliente não reconhece, não seja mais cobrada. E, infelizmente, isso vem acontecendo com uma certa frequência. Agora vamos falar de futebol. Quem foi ontem ao Nhozinho Santos para acompanhar a partida entre o Santa Quitéria e o Sampaio vai ter que esperar um pouco mais para ver o resultado. É que o jogo foi suspenso por causa das chuvas que caíram no fim do dia. O campo alagado, pouca visão, muitos raios e trovões. Com essas condições, não deu para jogar por muito tempo. A partida foi suspensa temporariamente, mas com o tempo passando e nada da chuva parar, o dirigente do Sampaio e o representante do Santa Quitéria entraram em consenso e decidiram pelo adiamento. O jogo parou aos 22 minutos devido às fortes chuvas e os raios. A partida foi adiada para as 4 da tarde desta terça-feira. Inicialmente, a decisão do juiz foi correta no sentido de preservar a integridade física dos jogadores. Você viu a condição do gramado aí, não tinha condição nenhuma de ter jogo. Ligamos para o presidente da federação e esse jogo posterior seria contra o Barra do Corda, lá em Barra do Corda, e o Sampaio jogaria com Balsas, lá em Balsas. Então, por conta disso, desse adiamento desse jogo para amanhã, esses 2 jogos, né, tanto Sampaio quanto Santa Quitéria, foram adiados. Quem comprou o ingresso para ver o jogo deve apresentar o comprovante na bilheteria do estádio Nhozinho Santos. E o Guarani News termina aqui. Uma ótima tarde para você e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá!